Olá, muito boa noite, pessoal. Vou aguardar só um minutinho o Instagram entregar aí para as pessoas, né? Eu tô aqui ao vivo, vamos esperar a Maeve entrar. E enquanto isso, né, deixa eu avisar aqui, gente. Primeiro eu quero pedir desculpa a vocês pelo adiamento da nossa live de terça-feira. Não tinha a menor condição de fazer. Vocês podem observar que a minha voz ainda tá um pouquinho fanha. Eu ainda tô tossindo um pouco. Nossa, eu tive uma gripe muito forte, tá? Então, assim, tava com febre, não teve a menor condição, mas a gente vai rever uma outra data aí pra gente poder estar trazendo esse assunto que é extremamente importante. E hoje eu vou receber aqui a Maeve, uma querida que eu gosto demais do trabalho dela. Inclusive, eu conheço a Maeve antes de eu me tornar terapeuta, né? Eu já fazia algumas sessões com ela. Nossa, é fantástico. E é isso. Então, lembrando também, né, gente, da palavra-chave que vai ter no meio da live aí para vocês anotarem. Depois vai lá na minha bio, preenche o formulário, coloca essa palavra-chave e ao final do mês você vai concorrer aí a uma sessão de terapia com as terapeutas que eu estou recebendo aí no mês de outubro. Então, a Maeve já chegou aqui, deixa eu aceitar. Só um minuto. Vamos lá. Deixa eu ver. Aê, Maeve! Oi, Boa noite. você Deixa eu só. tá me É, ouvindo? tô te ouvindo. Você tá me ouvindo bem? Tô. Tá, né? O Beto tá aí também, seja bem-vindo. Vamos clicar nesse aviãozinho aí para a gente poder lembrar as pessoas. E aí a gente começa a falar. É bom, né? E aí, enquanto isso, o pessoal vai chegando. Você tá clicando também, Maeve? Tô. Uma amiga minha falou, me lembra. Tem que lembrar, o pessoal esquece, não tem jeito. Então, vamos lembrar o pessoal. Vamos lá. E aí, a gente já já começa aqui o nosso bate-papo. Podia ter uma opção, né? Todos. Aí a gente É. manda para todo mundo de uma vez só. Mas o Instagram gosta de dar um trabalhinho pra gente, né? Mas não tem problema. É isso. Bom, eu acho que aqui já foi. Pronto. Pronto. Então vamos lá, né? Seja bem-vinda. Primeiro quero te agradecer porque você de pronto aí aceitou, né, o convite para fazer parte desse projeto aí grandioso, né? Que a gente não tem noção, né, de onde isso vai parar, onde isso vai chegar, mas a intenção é muito clara, né? É a gente dar uma direção para quem está perdido, não sabe por onde começar, não quer ficar da forma que está e que eu faço? Então, vamos trazer todas as terapias que a gente conhece aí para o pessoal ver com qual se identifica e poder iniciar a jornada. Então, antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, né, e falasse o que te levou a trabalhar com essa ferramenta que nós vamos falar hoje, que é a mesa radiônica, porque a Maeve ela tem outros trabalhos também que a gente vai falar numa outra oportunidade, mas a princípio, o que te levou a fazer essa formação para trabalhar com mesa radiônica? Vamos lá. Bom, vamos lá, Marina. Primeiro, estou muito feliz de estar aqui. Mesmo hoje em dia não sendo o meu principal trabalho, né, essa terapia, eu acho muito importante a gente falar cada vez mais e mais, porque eu estive na posição antes de cliente, né, de paciente das terapias que eu fiz. E realmente foram uma virada de chave na minha vida, e por isso que eu acabei fazendo alguns cursos, né?
E hoje em dia tem muitas terapias, eu acho importante a gente falar, porque a energia não é palpável, né? Não é visível. Então, alguém precisa ser porta-voz dessas terapias. Então, que bom que você está fazendo esse trabalho. Bom, eu sou a Maeve, na verdade, eu até falei com a Marina, eu não me considero uma terapeuta, Ah, porque eu não modesta. sou eu não sou uma pessoa que eu me voltei totalmente para os estudos das terapias, né? O que eu sei é que quando eu sento aqui na minha cadeira, na minha mesa, acendo minha vela, pego meus cristais, minhas plantas, alguma coisa acontece. Bom, a minha primeira. Antes de fazer o curso da mesa radiônica, eu tinha feito um curso de Theta Healing lá em 2018. Foi o meu primeiro curso. E foi totalmente assim para me ajudar. Eu tava numa fossa amorosa e eu comecei a usar todas as ferramentas possíveis. E um amigo meu falou assim: eu acabei de fazer um curso de Theta Healing. Você topa vir ser atendida? Oi, linda! E aí eu topei e foi muito incrível o que aconteceu comigo. E aí, logo depois, uma pessoa do Rio veio aqui, o Teta Healing ainda não era muito divulgado, assim, muito falado. Eu fiz um curso e eu falei, eu vou fazer para me ajudar e ajudar as pessoas ao meu redor. E eu fiquei, assim, 3 anos fazendo atendimento voluntário, recebendo gente da minha casa que eu nunca vi na vida, levando para dentro do meu quarto, assim, para fazer atendimento, coisa que hoje a gente não faz, né, Marina? Com certeza. Porque a gente sabe como é que é. E aí, eu não cheguei a trabalhar com isso, assim, só fiz muito atendimento voluntário. E aí, um belo dia, em 2021, eu fui na loja de uma amiga minha, da Joy, e a Joy falou assim, Maeve, eu fui atendida por uma pessoa maravilhosa, ela deu um rumo na minha vida, eu tava pra fechar a loja e alguma coisa aconteceu, eu não sei o que ela faz, só vai lá. Aí eu falei, eu vou. E aí eu fui, e chegando lá, a Aline, que é a pessoa que me deu o curso de mesa radiônica, que eu tenho nela uma grande mestre, assim, ela é maravilhosa e ela é bem mediúnica, então ela tem muita sensibilidade. Na hora que eu cheguei lá, eu não a conhecia, e eu só falei assim, ó, faz o que você tiver que fazer. E aí a gente começou a fazer a mesa radiônica, e no meu terceiro atendimento ela falou pra mim, Maeve, você tem uma conexão que sobe muito alta, muito rápida. Eu não dou curso, mas se você quiser, eu vou te dar o curso para você trabalhar com isso. A gente já havia conversado antes, no dia que eu cheguei, ela falou: você trabalha com as mãos? Porque você tem um poder de cura na mão. Eu falei: eu trabalho com Theta Healing voluntariamente e com tarô. Eu estava estudando tarô, né? Assim, já tirava um pouquinho. E aí foi aí que eu fui atrás de fazer a mesa radiônica. Na verdade, eu estava sendo atendida e, de fato, eu não sei explicar assim o que aconteceu, porque foi muito incrível o que aconteceu quando eu fiz a mesa radiônica. E eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu só fui, entreguei, acreditei e foi incrível. E depois eu fiz o curso e aí eu comecei a atender em 2022. Eu até estou para falar que eu acho que é a terapia que escolhe a gente. Não é a gente que Aham, escolhe a ferramenta. com Não é certeza. verdade? Eu acho. E por isso que eu falo, são tantas ferramentas que a gente precisa de levar esse conhecimento para as pessoas, para desmistificar um tanto de coisa, porque ainda existe um preconceito muito grande, né, com relação às energias, porque as pessoas, elas são meio São Tomé, elas precisam ver para acreditar. Gente, É, mas tudo é energia, não tem como, e nós todos estamos conectados. Então, assim, a gente precisa de ter o conhecimento, expandir isso para a gente ver qual ferramenta vai escolher a gente para o nosso processo de cura, porque existe um caminho, né? Inclusive, eu já falei aqui outras vezes, a gente tem essa condição de fazer isso sozinho, sem depender de uma outra pessoa. Só que o caminho é mais devagar, né? Igual você. Você falou que você estava passando por uma situação onde você escolheu fazer esse curso, né? Começou com o Theta Healing. Eu também. Eu comecei para mim. Porque eu estava numa situação que eu falei, não dá, eu vou ser terapeuta de mim, porque senão eu vou uhum. quebrar de tanto pagar terapia. E aí, assim, a terapia me escolheu, e aí depois você vê, gente, isso é uma missão, né? Nada acontece por acaso. Então, assim, o objetivo dessas lives é isso, trazer para as pessoas, para elas, nossa, eu gostei dela, minha energia bateu com a dela. Eu Aham. quero fazer isso aí, entendeu? E de repente faz, gosta, e aí às vezes até
escolhe fazer o curso, fazer a formação e se tornar terapeuta, por que não? Né? Então, isso aqui vai abrir N portas, pelo menos é isso que eu espero, né? Vai lá, continua. Eu acho assim, eu sempre falo muito com as pessoas que me procuram, Marina, porque eu já tive num momento de atender muito, assim. E aí a vida me parou. Um belo dia eu acordei com o meu lado direito todo travado, porque eu sou CLT, né? Então eu trabalhava o dia inteiro e atendia depois, assim. E eu sempre falei com todo mundo que vinha me procurar que o quanto é importante a pessoa acreditar nisso também. Porque Sim, hoje em dia a gente tem uma terceirização, né? Terceirização da culpa, da cura, de tudo. Então, as pessoas acham que é assim aqui, Maeve. Eu tô passando por isso na minha vida, toma aqui, resolve que eu vou te pagar. é. Não. Eu nem quero atender essa pessoa, sabe? De Uhum, verdade. Eu prefiro não atender. Então, minha primeira pergunta é: você acredita? Você está realmente disposta a se abrir para a transformação? Porque eu acho que é 50% do terapeuta e 50% da pessoa. Principalmente a mesa radiônica, daqui a pouco a gente vai entrar nisso, ela é um trabalho espiritual, não é um trabalho religioso, ela é um trabalho espiritual. Então eu preciso que a pessoa tenha fé, eu preciso que a pessoa acredite, porque eu sou só uma ferramentazinha, assim, que fico aqui fazendo os comandos, né? É amparado mesmo pela espiritualidade. Então, se você acha que eu ou qualquer outro terapeuta vai falar, resolve a minha vida aí, não, não vai, a gente não vai, não. sabe? Se alguém estiver te vendendo isso, tá errado. Tem que ter uma mudança, né? Uma mudança de comportamento, porque não adianta ser. É o que eu sempre falo, gente. A Maeve depois ela vai explicar como é que funciona. Ela vai ajudar, ela vai fazer essa limpeza. Para quê? Para te impulsionar, para você caminhar mais leve, porque às vezes você está tão parada que você não consegue sair do lugar, mas você vai ter que fazer o seu movimento. Não existe terapia nenhuma que vai resolver tudo para você. Você vai ter que arregaçar as mangas e ir lá. E o processo, ele é doloroso, né, Maeve? Mas é libertador. Então, assim, é isso mesmo. É igual eu, por exemplo, né, com o programa de emagrecimento consciente. Tinha muita gente que eu falava assim, peraí, você quer emagrecer ou você quer ser emagrecida? Porque tem uma diferença, Tem. né? Tem gente que quer ser emagrecida, ou seja, ela não quer fazer esforço nenhum, mas ela quer continuar com os mesmos hábitos, fazendo as mesmas coisas, então aí vai tomar remédio. Tá, mas depois volta, não adianta, né? Então, o processo é interno. Só tem uma saída e ela é para dentro, não tem jeito, né? Exatamente. Eu tenho uma menina que me procurou uma vez, ela nem chegou a fazer o atendimento. E isso foi logo que eu comecei a atender. Ela falou assim: o meu namorado terminou comigo e eu quero voltar pra ele. Como é que você pode me ajudar? Eu falei: olha, eu não posso te ajudar. Porque Tá eu seu amor em não 10 dias. eu não faço amarração, entendeu? Tá arriscado eu fazer pra você a mesa e você nunca vai querer ver ele na sua vida. Então, você tem que pensar direitinho se é isso que você quer, mas não é esse o intuito, né? A mesa não vai resolver os problemas da sua vida, até mesmo se você tiver fé. A mesa ela vai servir para te trazer mais facilmente para o prumo, para te preparar para lidar melhor com os desafios que a vida vai continuar te mandando, porque enquanto Sim, estivermos encarnados, estaremos sendo desafiados pela vida, né? exatamente. Até porque também tem a questão do livre-arbítrio, né, do outro. Não tem como você interferir nisso. Isso a gente acaba atraindo para a gente, né, algo que não é legal, né? A gente não pode interferir nisso. Mas e aí? Aí ela topou? Aí a cliente, É. não, ela não me respondeu mais e ficou por Ai, isso mesmo. é, Porque eu prefiro até, sabe, Marina, não atender essas pessoas que chegam assim achando que somos é, semideuses na Terra, porque não é, né? Não é. Então, se você não tiver disposto ali também a mudar algumas coisas, né? O próprio pensamento, que é uma coisa que, por exemplo, a gente consegue ver na mesa radiônica, e vem com muita frequência, próprio pensamento negativo, miasma, que são os pensamentos negativos repetidos, né? Se você não tiver uma virada de chave para, opa, peraí, gente, eu posso pensar,
mas eu não posso manter esse pensamento. Então, não há santo que ajude, sabe? Eu acho assim. Exatamente. Mas eu posso falar um pouquinho da mesa, como funciona? Eu vou te perguntar já Ah, já. então Já tá. vou te perguntar. Esse negócio que você está falando aí é muito importante, porque é o que eu falo com o pessoal. Você vem, você começa a fazer o tratamento, né? Até esses dias eu recebi mensagem de uma cliente, ela fez um tratamento comigo longo, ela estava maravilhosa, super bem. Esses dias ela me mandou mensagem, ela falou assim: Nossa, Marina do céu, eu tô péssima. Eu tô desanimada, minha energia tá baixa. Eu falei: Ó, calma, nada que foi feito foi perdido. Uhum. Mas é como uma casa. Isso É, a nossa casa. Você faz a faxina, você contrata uma faxineira top, ela limpa tudo. Se você não fizer a manutenção, que no nosso caso a manutenção é através dos pensamentos, sentimentos e emoções, você vai sujar de novo. É a mesma coisa, você dá faxina uma vez na casa e nunca mais dá? Não, você tem que manter. Então, assim, às vezes no início um tratamento requer, por exemplo, 8 semanas seguidas, no meu caso, né, a ferramenta que eu trabalho. Você faz uma limpeza maravilhosa, depois você mesmo vai determinar a frequência. Aí você pode, por exemplo, de 15 15 dias, uma vez por mês, mas nunca deixar. Nunca. Até a gente que trabalha com isso, né? Hoje eu exato. falei, é, tem gente que é um pouco descrente, né? E fala, mas resolve mesmo? Eu falei, olha, para você ver, né? Eu tô aqui imersa na situação e tenho os meus desafios, mas eu tenho certeza que se não fossem as terapias, a minha vida seria infinitamente pior. É isso. Eu acho que é essa a grande sacada das terapias energéticas, sabe? É você saber que talvez se você não tivesse o amparo dela ali, poderia ser muito pior. E eu também não acho que é, né, só tal, nem sempre, porque isso é uma coisa que a gente precisa ter muito trato para falar com as pessoas. Por exemplo, eu parei de falar de saúde na mesa radiônica. Porque vinha aqui, tem alguma questão no seu sistema reprodutor. Aí a pessoa já achava que não vou Nunca ter mais ela filho, ia ter acabou, filho minha na vida vida. acabou. Então, assim, não dá, porque você planta uma coisa na cabeça da outra, sabe? Então, eu acho que é importante também, dependendo do que a pessoa está passando, não é só terapia energética. Na verdade, o ideal é que não seja só terapia, né? Mas infelizmente, hoje, saúde mental é um privilégio quem pode cuidar, né? É R$ 500 o psiquiatra, é R$ 200 a sessão de terapia, é R$ 300 de remédio. Então, assim, o ideal seria manter tudo junto, né? Dependendo do que você está passando na sua vida. Não É um largar investimento, tudo. né? Não é nem gasto, é Exatamente. um E falar, investimento. opa, é aqui, é a Marina que vai me salvar. Não, gente, não é isso. É muito perigoso, inclusive, né? É. Porque eu, Marina, assim como você, a gente tem muita responsabilidade, eu acho, sabe? Porque é uma outra vida ali. Mas a terapia energética virou um comércio, né? As pessoas vendem uma cura mentirosa que não existe, sabe? Eu acho isso terrível quando eu vejo assim uma propaganda no Instagram e falo, gente, não Mas a é. gente que segue, a gente percebe que o discurso também muda. Muda, Eu seguia muda. uma determinada pessoa que ela prometia a cura na primeira sessão. Eu falava, gente, você pode descobrir a causa raiz na primeira sessão, mas a cura é um pouco complicado, porque o buraco é mais embaixo, mas tudo bem. Hoje essa pessoa já não fala isso mais. Uhum. Ela já passou para uma outra linha. Porque não sustenta, gente. Você Não. não consegue sustentar a mentira. Uma hora isso cai, entende? E é um processo, né? Não é tão simples. Você vê, por exemplo, uma vida inteira alimentando crenças limitantes, traumas, isso aqui. Como é que com uma sessão você quer limpar? Entende? É meio, não sei, é fantasioso, mas É, a gente que está aqui, a gente percebe isso. E outra coisa também, é aquilo que você está falando, a questão da saúde, né? Hora nenhuma a terapia energética ela vem para substituir o hum, tratamento médico, né? Ele é para auxiliar. isso. Eu, assim, não indico isso para ninguém, embora apliquei em mim. Quando eu iniciei, né, a minha formação, eu tinha dores intensas no meu ciático
Eu estava passando por um processo de crise, assim, absurda. Fui ao médico, não tinha analgésico, não tinha remédio que resolvia a minha vida. Aí eu fui num médico, ele virou para mim e falou assim, ele é especialista em coluna. Ele falou, olha, nós vamos, tá muito inflamado, vou ter que te dar um medicamento para desinflamar. E quando desinflamar, nós vamos fazer um procedimento na sua coluna. Se esse procedimento tiver uma resposta positiva, a gente vai fazer a cirurgia. Se não tiver, não adianta nem fazer a cirurgia. Beleza. O que que eu fiz? Eu falei, gente, isso é emocional. Eu vou ter que trabalhar meu emocional. É questão de honra. Mas isso fui eu. Eu jamais falaria isso para uma pessoa. Não, vamos aqui, larga esse médico para lá, que ele está falando bobagem. Não. Eu fiz. Comecei a trabalhar, trabalhar, trabalhar. Hoje eu não sinto nada e eu não fiz o procedimento. Eu nem o medicamento, que ele não podia nem estar falando isso. Mas, enfim, foi uma escolha minha, entendeu? Porque eu sabia que eu tinha esse poder de minimizar essa dor que eu estava sentindo. E eu sabia a origem emocional dela. Comecei a trabalhar os meus pensamentos, porque a gente tem um diálogo interno que é ele que fala com Nossa, a gente, entendeu? é um E a infernoso maioria mesmo das vezes ele diálogo é interno. mentiroso. É, A gente conta uma história pra gente e a gente fica preso naquilo dali e isso vai adoecendo a gente, entendeu? é. Então, assim, não foi uma coisa simples, mas graças a Deus, hoje eu não sinto nada, nada. Se eu tive umas 2 vezes uma dorzinha ou outra, mas não é o que a gente indica, né? Vai É. fazendo o tratamento médico junto com a terapia energética, né? Tem que ser assim. Agora, vamos lá. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a técnica, né, a mesa radiônica, como que ela funciona, em quais casos, né, ela deve ser aplicada, como que ela pode auxiliar as pessoas no dia a dia. Se eu posso, por exemplo, pedir você para fazer pra uma pessoa que eu acho que está precisando, como é que funciona isso aí? Fala para o pessoal. Então, eu vou até mostrar aqui. Quando eu fiz o curso, a Aline me deu uma foto, uma imagem, né, que me assustou até um pouco. Ela falou assim: o nosso campo, às vezes, é assim, ó, nosso campo energético. A gente está aqui, né, e tem tudo isso aqui tentando entrar no nosso campo. Então, o que a gente faz é aumentar essa luz aqui para esses monstrinhos aqui não adentrarem. Bom, a mesa radiônica que eu opero, né? Existem várias mesas radiônicas aí, Sim, se você procurar, até para você comprar e tal. E eu vou ser muito sincera, não conheço nenhuma delas. Eu conheço essa mesa radiônica que eu opero, que foi inclusive canalizada pela Aline, que foi quem me atendeu. Eu confio muito na Aline, assim, ela realmente ela é uma pessoa que foi uma pessoa muito importante nessa minha trajetória. E ela, como ela trabalhou, né? Ela tem uma mediunidade desenvolvida. Ela falou que um dia, numa meditação, ela começou a canalizar uma mesa e que ela mesma ficou meio assim: que é isso que está acontecendo, né? Então, o que que a gente faz na mesa radiônica? A gente faz uma medição nos campos, em alguns campos da pessoa. Essa mesa não trata só um campo, né? A gente trata o campo energético, o campo de conexão, a gente trata a casa, relacionamento amoroso, relacionamento familiar, trabalho, vida financeira, campo mental, emocional e alinhamento de chakra. Então a gente faz uma medição nos campos dessa pessoa e o que a gente faz na mesa é trabalhar para que esses campos se elevem a 1100 Hz, que é uma vibração de proteção, de iluminação, de desbloqueio e de fluidez, né? Eu falo que eu costumo indicar a mesa radiônica quando a gente tem a sensação que a gente tá com a vida meio freio de mão puxado. Sabe assim, você tá no trânsito, o carro tá dando aquelas engasgadas assim, mas tem um trem ali te trancando. Porque é isso que ela vai fazer se for alguma coisa energética, espiritual, e quase sempre tem, nem sempre é só isso, mas quase sempre tem, né? Porque a nossa rotina já
de todo dia desgasta a nossa energia. Então, isso vai Sim. baixando um pouquinho a nossa energia, né? Desalinha chakra. A gente tem uma discussão, a gente já fica, né, já fica tudo mexido aqui dentro da gente. E a Então, interferência do próprio ambiente, das pessoas com as quais a gente convive, noticiários. é Enfim. isso, Eu não Maria. assisto televisão há anos. Evito notícias que não me agregam em nada, porque tem hora que a gente fica com raiva, né? Você lê um negócio ali e você fica com raiva, gente. Então, pra É, quê? Evita, né? exatamente. É. Eu me lembro que na época de eleição, enfim, eu precisei sair um pouco, porque eu comecei a ficar muito raivosa de. E uma pessoa que eu não sou normalmente, sabe? E como que isso interferia, né, em todo. E a raiva, ela é meio entorpecente, assim. Você tem um acesso de raiva e depois você fica meio. Ai, que delícia, sabe? É quase um gozo. E isso é um perigo, entendeu? Isso é um perigo, porque você não pode fazer disso um hábito, né? Então, vamos lá, voltando para a mesa. Ó, aqui é onde a gente faz as medições, né? Aqui a gente tem uns símbolos aqui. Nesse símbolozinho dos chakras eu coloco alguns cristais. A gente tem aqui o Ouroboros, que é um símbolo de renascimento. A gente tem aqui o olho de Horus, que também é uma proteção. Aqui Aqui a gente tem todos os chakras. Aqui a gente tem, eu tenho um símbolo do mestre Jain, que é o canalizador, né? O mentor dessa mesa. Então, o que eu faço aqui, assim, falando bem tecnicamente mesmo, eu pego alguns dados da pessoa, que é nome completo, data de nascimento, o trabalho, onde a pessoa Endereço, trabalha, profissão. e isso, profissão e endereço, coloco aqui na mesa e eu uso o pêndulo para fazer a medição, né? E assim, é muito incrível, porque quando eu fiz a primeira vez, eu ficava assim, não, gente, isso é coisa da minha Será que cabeça. é isso Esse mesmo? pêndulo não tá rodando sozinho, né? Aí eu apoiava o meu braço assim. Aí eu apoiava no braço da cadeira. Porque só a pessoa vendo mesmo para ver como é incrível. O pêndulo tá parado, você faz uma pergunta e o pêndulo começa a responder com sim ou não, que é assim que eu trabalho, né? Gira sentido horário, ele responde sim, anti-horário, ele responde não. E tem que ser É, programado antes, né, Maia? ele tem Tem que ser toda. programado. Sim, ele é Cada um programado tem o antes. seu, eu não posso pegar o da Maeve e utilizar. Tem todo. E Mas isso não vem ao caso também, né? exatamente. A Mas gente é faz um incrível. ritualzinho antes. Então, depois que eu faço as medições, eu começo a fazer os comandos. E aí, o que eu falei lá no início é importante dizer que não é um trabalho religioso. Não tem nada a ver com isso. É um trabalho espiritual, né? É um trabalho. Eu faço uma oração para abrir uma oração dedicada a Arcanjo Miguel, pedindo a proteção. E depois eu começo a fazer alguns comandos mesmo de limpeza, né? E aí, Uhum. Marina, de vez em quando eu tenho uma sensibilidade, eu tenho uma mediunidade não trabalhada. Eu tenho uma sensibilidade, enfim, de muito tempo. De vez em quando vem umas coisas assim, sabe? Uma frase, e aí eu paro, eu anoto. Às vezes vem alguma coisa que eu vejo e eu passo para a pessoa porque talvez para mim não faça sentido, mas para outra pode ser que faça, né? E Sim, aí a gente vai trabalhando. No final da primeira sessão, eu pergunto se aquela pessoa precisa de mais alguma sessão. E aí o pêndulo mesmo vai indicar aqui no nosso medidor quantas sessões a pessoa precisa para que todas sejam elevadas a 1.100 Hz, né? sim. Então, assim, abaixo de 500 Hz são energias bem paradinhas, tá tudo no automático. De 500 a 700 Hz são aquelas energias que de vez em quando dão uma mexida e tal, mas às vezes elas nadam, morrem na praia. E acima de 700 Hz é o que a gente espera, que já não é uma energia tão ruim, né? Já é uma energia mais elevada. Então, assim, às vezes precisa de uma sessão. Eu já atendi várias pessoas que não precisou de mais nenhuma sessão. E o meu máximo de sessão foi uma. Hã? Eu mesmo já teve vez que uma só foi suficiente.
Exatamente, você mesma. E Eu fiquei, inclusive, eu fiquei chocada, porque todos os chakras alinhados, eu falei, gente, eu acho que nunca na minha existência atual eu tive todos os meus chakras alinhados. Foi maravilhoso. Ah, muito bom. mas você também trabalha com isso, né? Então eu acho que quem trabalha com isso, a gente também trabalha a gente, né? A gente se ajuda de É, alguma forma. É, e aí, Marina, aqui também, que eu esqueci de falar, a gente consegue ver na mesa radiônica se tem alguma coisa espiritual atrapalhando a pessoa. Então aqui eu consigo ver se tem magia feita para a pessoa, se tem maldição em pensamentos, se tem encosto obsessor, se tem vampiro encarnado, se tem mediunidade negativa, se tem energia de karma. E assim, é muito incrível, porque quando eu fiz, eu tava toda errada. Tinha encosto, tinha obsessor e tinha uma magia. E na mesa a gente consegue ver há quanto tempo atrás a magia foi feita. E quando ela falou que tinha uma magia e o tempo, eu sabia quem era. Eu sabia quem era, que foi uma amante do meu ex-namorado, que uma vez eu fui num centro e falaram, fizeram um trabalho pra você. E batia. E aí depois eu fui fazer minhas radiônicas, sei lá, uns 3 anos depois. E aí batia o tempo. Então, assim. E aí a gente tira isso na mesa, né? Por exemplo, magia, obsessor e encosto, nem sempre a gente consegue tirar na primeira sessão. Principalmente o obsessor fica ali, né? Ele fica ali querendo te atazanar mesmo, te jogar num vício e tal, em alguma coisa. Então, às vezes, a gente precisa, dependendo do campo espiritual, como tá, se estiver muito carregado, a gente precisa de um pouquinho mais. Eu vou trazer uma situação aqui de uma amiga que eu atendi. Ela foi a minha segunda cliente de mesa radiônica e ela fez o curso de Theta Healing comigo. Eu fiz e tinha muita coisa, tinha tudo, tinha magia, maldição, encosto, obsessor, tudo no campo dela. E ela precisou, foi a pessoa que mais precisou, ela precisou de 8 sessões. Não, de Hum, 7 sessões, dava 8 com a primeira. E aí, depois que eu falei tudo pra ela falou assim: olha, Maeve, eu já sabia que isso ia chegar pra mim uma vez. Porque eu comecei a trabalhar numa casa e lá eu fiz muita amarração para as outras pessoas. E eu sei que isso não é certo de fazer. Uma hora é, volta pra gente. Então, assim, é isso, sabe? Ela reconheceu, ela, né, como ela trabalhava com isso, e ela foi para uma casa, porque não é toda casa que é confiável. Ela foi para uma casa num momento de desespero da vida dela, e lá ela começou a fazer trabalhos, né, que nem sempre são trabalhos bons, para outras pessoas enfim, acabou retornando para ela de uma forma não muito boa, mas a gente, enfim, foi tratando e ela é uma querida, assim. Então, a até, mesa radiônica é incrível. até a questão dos obsessores, quando a gente fala essa palavra, ela soa como uma coisa ruim, mas na verdade nós somos os responsáveis por abrir a Uhum. porta. Porque se você, né, é questão de vibração e sintonia. Se É. você está vibrando aqui e ele está aqui, ele não vai te alcançar. A gente imagina, por exemplo, andares de um prédio. Você tá vibrando, você está passeando no 16º andar e o obsessor está ali no 4º andar. Quando você estiver lá em cima, você não vai conseguir ver ele, nem ele te ver. Mas a partir do momento que você descer, você dá a brecha, porque ele não tem condição de subir. É a gente que desce para que eles se acoplem ali na gente. Então, na verdade, a culpa é nossa. A gente tem que ter essa autorresponsabilidade, né? Porque a gente fica dando uma de vítima, né? Porque, não, né? Mas Vamos é a terceirização trazer da a culpa, né? autorresponsabilidade. E outra coisa, assim, as pessoas, no geral, elas precisam parar também de culpar tudo é energia, tudo é inveja. Ah, é porque é inveja de mim. Ah, porque é energia. Não, gente, nem sempre tudo é espiritual. Às vezes aqui, ó, é a É, cabecinha mesmo que, né, que tá ruim, que tá vibrando baixo, mas aí é mais fácil a gente jogar a culpa, né, pros é. astros. Aí. É o diálogo interno, né? A lei do menor esforço, que é aquilo que eu falei, a pessoa quer mudar, mas ela não quer abrir mão. Então você vê assim, quanto você percebe pelo cliente, quanto mais facilidade ele procura no atendimento, eu percebo que menos disposto a se curar ele está.
Porque Uhum. ela não quer fazer esforço, entendeu? Ela quer Uhum. o que você tira dali. Não é assim, gente, né? A gente Não. tem que fazer a nossa parte, até porque quem nos colocou na situação em que nós nos encontramos hoje foi nós mesmos, foram as nossas escolhas. Tá certo que a gente faz escolhas equivocadas, mas nunca é tarde para a gente poder reajustar a rota aí, né? É, e assim, eu sempre passo, sabe, ô Marina, um banhozinho, eu passo, às vezes, uma playlist de música, porque música é uma coisa que interfere muito, assim, Ajuda. nossa, na nossa, tipo, ai, terminei meu namoro, sei lá, fui traída, aí você vai, eu que sou pagodeira, né, vou ouvir um pagode que só fala de dor de Sofrência, amor. É impressionante que você piora consideravelmente a sua com situação, certeza. sabe? Então, assim, eu tenho uma playlist do meu Spotify que é justamente só com música, assim, que fala de coisa boa, sabe? Mas aí nem sempre as pessoas escutam, nem sempre as pessoas fazem um banhozinho que eu mando e tal, mas aí é uma responsabilidade delas também, né? Não é Sim, com mais minha. certeza. É, com certeza. Até porque é aquilo que a gente já falou também em outras lives. Toda dor tem um ganho secundário. Ah, eu tô aqui sofrendo, eu ganho atenção, né? Minha mãe fica preocupada, meu irmão fica, meus amigos me dão uma. Então, tem tudo isso. Tem tudo isso. Então, enfim. É, eu já, eu ia te perguntar aqui exemplos de atendimentos feitos com a mesa e os resultados obtidos, você já falou aí. Como que acontece a sessão, ô, Maeve? É online, a pessoa tem que estar presente no momento, qual a duração, questão de retorno, igual você falou aí, né? De que você pergunta quantas mais, e aí quanto tempo. Fala um pouquinho aí pra gente dessa dinâmica aí, como é que é? Então, a mesa, ela não precisa a pessoa estar comigo, nem presente, nem online, conectada, assim. Porque eu não tenho interação com a pessoa. A minha interação é só com o pêndulo, com a mesa e com quem me guia aqui. Então, eu pego os dados, né? Eu faço aqui na minha casa e aí depois eu mando por áudio para a pessoa o que que veio e, né, se ela quer continuar fazendo as sessões. Uma coisa que você me perguntou antes. Ah, eu posso pedir para fazer para o meu pai, que meu pai tá, enfim, péssimo e tal. Se ele não autorizar, não pode. Primeiro, que não vai funcionar, porque é o que a gente falou lá no início. A pessoa precisa acreditar, precisa ter fé. E a gente não Sim, tem direito de interferir no livre-arbítrio da outra pessoa, né? Então, assim, eu vou fazer... Uma coisa que eu parei de fazer, e eu não parei totalmente, voluntário, atendimento voluntário. Porque é impressionante. Eu faço assim para minha família, eu faço para minha irmã, para minha mãe, para meu cunhado, se precisar, entendeu? Você faz, a pessoa, ela, me isso, faz aí valorizo. para mim, então, resolve minha vida aí para mim, sabe? Exatamente. Então, assim, não dá, realmente. E eu ficava assim, gente, mas isso é uma coisa do bem, eu não posso cobrar. Eu posso, porque é o meu Crenças, trabalho. Eu é, trabalho, eu sou CLT, eu trabalho 8 horas por dia, eu fico com o meu deslocamento, eu fico 9 horas fora de casa. Eu tenho filho. Ontem eu acabei de atender, era 10h30 da noite. Às vezes eu acordo 6 horas para atender antes de trabalhar. Então, assim, isso precisa ser valorizado, porque é um esforço meu, uma dedicação. E, Marina, tem atendimento que eu acabo de atender, parece que me bateram. É drenou impressionante. sua energia todinha. É impressionante. Tem gente que o trem é feio, sabe? Então, é assim, eu faço a distância, eu mando os áudios depois, e aí ele vai durar um dia, né? Ou se a pessoa tiver, o negócio tiver ruim pro lado dela, pode ir até 8 sessões no máximo. Eu nunca fiz 8 sessões extras, né? Daria 9 ali. Então, a gente ficaria aí 9 semanas juntos. Eu tenho algumas clientes que fazem uma manutenção, que fizeram o primeiro ciclo ali comigo, né? E fazem uma sessão única uma vez por mês. Esse seria o mundo ideal para todo mundo, sabe? Seria lindo, assim, se todo mundo conseguisse fazer uma vez por mês, pelo menos para manter ali, Para sabe? manter. É, É.
Com certeza. Eu falo isso, gente. Não deixa juntar a sujeira, não, gente. Entendeu? Vai devagar, vai limpando, vai mantendo, vai ficando. Economicamente fica mais viável, porque Uhum. você não precisa de desprender de uma quantia maior, né, de uma vez só. E você faz aquela manutenção, né? Eu gosto de fazer, né? Eu viro e mexo, mas É, mas por que que eu faço? Ah, por que que você faz? Você não é terapeuta? Gente, mas é aquilo. gente. Outro dia até escutei uma frase que eu gostei muito. Você não consegue ler um rótulo estando dentro da garrafa. Uhum. É. Então, assim, eu gosto de ser atendida por outras pessoas para que elas tragam para mim o olhar delas sobre o que está acontecendo, porque eu estou aqui, eu estou imersa, eu sou tendenciosa, eu, né? Eu às vezes posso não querer ver alguma coisa, porque a gente está no processo também, né? Então, assim, Aham. gosto muito mesmo e acho que vale muito a pena. Aí, então, a questão do retorno seria isso. Primeiro, você vai Isso. pendular lá e ele vai falar quantas sessões. Aí é mais ou menos, é uma por semana, né? Se É, eu ele der. faço. É, o A ca- ideal é que a gente não passe de 14 dias para fazer. Para minha organização, como eu trabalho fora e eu tenho outros compromissos, eu marco no mesmo dia da semana para eu não me perder, né? Às vezes eu não consigo, às vezes eu chego mais tarde em casa e falo, ó, vou te atender amanhã e tal, mas de 14 dias nunca passa. Sim. E depois aí fica o seu critério, né? Mas tem gente que Isso. procura na hora que já tá assim, com a corda no pescoço. Não, Aí, e né? assim, Marina. Oi, 9h30 da noite. Oi, Maef, tudo bem? Você tá atendendo? Você pode me atender amanhã? Não, gente, não posso. Eu trabalho, eu bato ponto, eu tenho filho, eu tenho uma casa. Não é assim, sabe? É o tarô que acontece mais isso comigo, assim. Às vezes me manda mensagem 10 horas da noite. Oi, tá atendendo? 10 horas da noite eu já tô com sonequinha já, entendeu? Deixa rapidinho, gente, a palavra-chave. Eu não falei, eu vou falar. Anota aí quem está na live, a palavra-chave. Quem não sabe do que se trata, anota, depois você vai entender. A palavra-chave hoje vai ser pêndulo. Pêndulo, mostra o pêndulo aí, Laerte. Pêndulo. Essa palavra-chave você vai anotar depois que terminar a live. Você vai lá na minha bio no Instagram, vai preencher o formulário. É uma folha só. Você vai colocar seus dados, o que que você está querendo de tratamento. Vai colocar a palavra-chave, a data de hoje, e aí você vai estar concorrendo à sessão de terapia. Depois eu vou colocar aqui o dia do sorteio, tudo bonitinho, tá? É... Maeve, que recado você gostaria de deixar para as pessoas que estão aqui, que estão perdidas? Porque tem muita gente que está perdida, não sabe por onde começar, está sem esperança, é o que mais tem, né? Para as pessoas que vão assistir a live depois, né? Que você tem para trazer? Às vezes, até mesmo trazendo um pouquinho da sua experiência própria, porque a gente passa por isso também, né? Eu estava falando, tem tanta gente hoje vivendo sem brilho, né? No automático, e achando que isso é normal, gente, não é, sabe? Não é. Então, fala um pouquinho aí para as pessoas, o que você gostaria de deixar aí? Marina, isso é uma coisa que eu falo para todo mundo, inclusive estava falando isso ontem com um amigo meu. Se conselho fosse bom, a gente comia, né? Mas eu acho que, assim, você não ter uma questão emocional, mental, hoje em dia, você tá numa bolha de luxo, assim, sabe? Então, eu acho que quando, assim, o ideal seria que não deixasse apertar, né? Mas eu sou a favor da gente usar todas as ferramentas que a gente tem para a gente se salvar de alguma forma, sabe? Foi isso que eu fiz quando eu procurei lá em 2015 ajuda, que eu realmente foi um término muito doloroso para mim e eu precisei chegar no fundo do poço, né, para eu procurar. E dali em diante foi uma virada de chave na minha vida, não só como uma pessoa que trabalha com isso,
né? Ah, mas você é uma santa iluminada? Não, gente, eu não sou uma E santa iluminada. Eu estamos grito, longe disso, eu né? fico braba, exatamente. Eu sinto raiva às vezes, sabe? Mas eu tenho hoje muito mais clareza, porque isso é uma coisa que a mesa vai ajudar muito. Ela expande a nossa consciência para a gente ter clareza mental, né? Nas nossas tomadas de decisões, nossos comportamentos, serenidade para lidar aí com os desafios. Então, eu sou a favor da gente dar um primeiro passo, sabe? E às vezes usar todas as ferramentas ao nosso redor vai te levar para uma terapia energética, que talvez não seja a minha, talvez não seja da Marina, né? Talvez seja da Maria Joana. Cara, tá tudo certo. O negócio é a gente fazer a primeira vez, porque eu tava muito na fossa. Eu tava muito, muito, muito na fossa. Eu tinha pensamentos horríveis quando eu procurei o Theta Healing. E depois, quando eu fui atendida pela mesa radiônica, eu nem tava tão na fossa assim, mas eu tava perdida. Eu tinha a sensação que eu tava dentro de uma garrafa de vidro e que as coisas passavam ali e eu tentava sair, eu não conseguia, sabe? E a mesa quebrou essa garrafa e eu pude tocar, alcançar algumas coisas. Então, até hoje, Marina, eu só tive assim feedback muito positivo, sabe? Porque atrapalhar não vai te atrapalhar, Não, de sabe? jeito nenhum. É, Então, assim, a gente ficar atenta mesmo aos sinais, porque às vezes a mudança também é muito sutil, mas é importante saber ler, saber ouvir, né, o que está vindo ali. Então, quem tiver oportunidade, faça uma vez que é de fato uma virada de chave, assim, para o nosso campo espiritual, energético, né? Eu, às vezes, tenho medo de falar campo espiritual, porque as pessoas já confundem, né? E quando eu falo espiritualidade, eu sempre falo muito isso também. O divino mora dentro da gente. Então, quando a gente sim, olha para dentro, a gente se conecta com o divino. Se você achar que se conectar com o divino é olhar para o céu primeiro, tudo bem, porque o céu vai te trazer para dentro de você também, sabe? Então, eu acho que as terapias energéticas ajudam aí, abrem esse caminho que é importante para a gente ter, se a gente conseguir ter ali, né, saúde mental, emocional, física, material, espiritual, ia ser o mundo ideal, né? é. Eu falo é investimento, gente, porque a gente gasta com tanta coisa, né? E às vezes é um investimento que você vai fazer e que vai te desbloquear em tantas outras coisas, né? Então, assim, são escolhas, né? Uhum. Escolhas que a gente tem que fazer o tempo todo. Somos responsáveis por todas elas. Então, assim, eu já atendi, né, casos de pessoa aqui que não tinha o que comer dentro de casa, né? Eu sempre conto essa história quando alguém vem falar, eu estou sem dinheiro. Tá, tudo bem, o dinheiro ele é sim um impedimento hoje, né? Infelizmente a gente precisa, né? É a nossa moeda de troca. Mas assim, se organiza, né? É o que você coloca prioridade ali, né? Igual essa pessoa, ela não tinha o que comer, ela estava sem dinheiro para ir no mercado, isso, aquilo. Ela veio conversar comigo, eu escutei, dei uma palavra ali, passei para ela os valores, ela vou me organizar, ela conseguiu um cartão emprestado. Quer dizer, além dela não ter o dinheiro, ela ainda contraiu uma dívida, porque ela fechou um pacote comigo. E assim, foi lindo o trabalho que a gente fez. Hoje ela não tem mais a questão, né, que ela veio trabalhar. A gente acabou se tornando próximas, né? Então, sempre estou mandando mensagem, porque a gente, querendo ou não, né, embora não é o ideal, mas a gente se solidariza com aquilo dali, Ah, né? com Não tem certeza. como. Não, e A outra gente coisa, tenta. Marina, a gente acaba virando, eu fico impressionada, porque às vezes isso acontece com muita frequência. As pessoas, elas começam a desabafar alguma coisa da vida e no final elas falam assim, eu nem sei por que que eu tô falando isso com você. Eu acho que eu sou uma boa ouvinte, eu sempre fui, assim, É, eu tenho essa disponibilidade, sabe? E e é isso, a gente acaba virando, a gente se solidariza e a gente acaba virando um apoio também para a pessoa, né? Por isso que eu faço esse trabalho com muita responsabilidade. E agora, há pouco tempo, por exemplo, eu passei por uma fase meio difícil, assim, na minha vida, eu estava muito triste.
E eu não tava conseguindo fazer. E aí eu fiquei um tempo sem fazer. E uma coisa também que chega a ser engraçado, que toda vez que eu verbalizo, eu vou parar de atender, eu não quero mais atender, um monte de gente começa a me procurar. Aí eu conversando uma vez com uma amiga minha, ela é mãe de santo de um terreiro, e ela falou assim, mas Eve, a espiritualidade não vai parar de deixar você trabalhar totalmente, porque eles precisam de gente do bem aqui canalizando, sabe? Então eu já entendi isso, já entendi também meu ritmo de atendimento agora. E é assim que eu consigo fazer o meu bom atendimento. Com certeza, sem sacrificar, né? E é aquilo É. que você falou, né? Do atendimento voluntário. Tem vezes que dá vontade, né? Você Uhum. fala, ai, gente, vou atender essa pessoa. É caridade. Não, mas não dá. Hum, Não, não dá. A gente tem que separar as coisas, né? Você pode escutar a pessoa dar uma palavra ali e tudo, mas ela tem que escolher. Uhum. Porque aquilo que você falou, né? Às vezes que você atendeu, você deu a sessão, a pessoa não valoriza. Por quê? Porque ela não escolheu. Quem Uhum. escolhe passar pelo processo, ela vai escolher mesmo. Ela vai investir, ela vai se virar, ela vai arrumar o dinheiro. Então, assim, isso é até uma forma mesmo de você colocar à prova se ela está disposta ou não, entendeu? Isso. Porque quem Exatamente. quer, arruma um jeito. Quem não quer, Uhum. dá uma desculpa. E o dinheiro sempre é a desculpa, A sempre é a bola desculpa. da vez. Mas, Exato. assim, a gente entende, né? Mas se organiza, vale a pena, né? É o que a Maia falou. É você soltar esse freio de mão aí. Ah, vai resolver minha vida de uma hora para outra? Não, mas vai te soltar, vai te Uhum. trazer clareza, isso que eu falo também. Né? Quando você está passando pelo processo, como que isso traz clareza para gente? Às vezes alguém chega e te fala uma coisa, você fala, gente, você, sabe, você fica mais aberta, né? Mais receptiva, enfim. É. Sua vida melhora como um todo. Por quê? Porque você está aumentando a sua vibração, né? É Então isso. você acaba se conectando com seres que estão mais voltados para nos ajudar, porque são N Uhum. seres que querem nos ajudar. Muito mais. Eu falo que tem muito mais pessoas, seres, né? Não falo pessoas, Uhum. não, porque nem todos estão encarnados, mas tem muito mais para ajudar do que para atrapalhar, Tem. né? O bem sempre vence. Ah, mas não Uhum. é. As coisas estão ficando cada dia pior. Eu não acho. Eu não acho. Então, se você pensa assim, você tem que mudar o seu olhar. Porque onde já se viu, gente? Onde já se viu o mal vencer o bem? Não tem como. Não, não tem, não. Não tem. Então, você não acredita em Deus, você não acredita né, na perfeição divina. Então, tá errado isso aí. Tá errado. Agora, fases, nós temos fases e cabe a nós buscar, né, saída. É isso que eu estou fazendo aqui também, te apresentando caminhos, né, alternativas para você dar o seu passo, se conectar, de repente até ganhar uma sessão aí, né, que vai ser a sua virada de chave. Então, tá todo mundo aqui fazendo um pouquinho, mas você também tem que escolher, você também tem que fazer a sua parte, né? Afinal de contas, ninguém vai te tirar da onde você está, não tem um salvador, né? As pessoas, às vezes, quando eu falo as pessoas, eu me incluo nelas. Eu vivi muitas vezes assim, quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquilo, não, não vai. Porque quando você tiver aquilo, aí você já vai estar almejando outra coisa, entendeu? Então, fica com o que você tem hoje, né? Agradece o que você tem hoje. Estou falando para mim também, porque ontem e antes de ontem eu estava no mau humor por causa dessa gripe que me deu. E aí é o que eu te falo, né? A gente trabalha com isso, a gente fala e na hora de aplicar é difícil, gente, não é? Autocura é difícil, com certeza. Né? E por que que eu parei? Eu não estava me ouvindo, eu estava ali acelerada, tive que parar, mas, enfim, a gente está aí, a gente está sujeito a errar, mas sempre aí recalculando a rota, voltando. O negócio é não abandonar o processo e achar que está tudo perdido, porque a única coisa que não tem solução é a morte, né? Fora isso, qualquer outra situação tem jeito, sim. Sim. Então, silenciar, né, para a gente poder escutar, porque com barulho a gente não escuta, né? Às vezes até o nosso anjo da guarda, o nosso mentor, ele está ali tentando te falar e você não escuta, porque você está, né, naquele desespero. Então, é difícil, gente, não é fácil, mas a gente está aqui para isso, Mas é né? possível. Para evoluir, para se melhorar cada dia mais um pouco.
E é isso. Ó, Maeve, então, para a gente poder finalizar aqui, como que as pessoas podem te encontrar aí, agendar, né, com você o atendimento? Fala aí um Então, pouquinho. eu vou Ah, tirar é, uma depois você quer cartinha. tirar uma cartinha Eu vou nessa. tirar uma Hum, cartinha pode, pra nós gente temos aqui. tempo ainda. Pode ir. Mas assim, me acha aqui no Instagram, me manda mensagem lá. Não tem meu WhatsApp lá, mas eu vejo as mensagens e aí a gente conversa e eu marco. Normalmente eu atendo final de semana agora, porque dia de semana pra mim tá bem apertado mesmo. E é isso. Marca, gente. Marca tudo, pessoal. Vamos Folga tirar uma esse trem de mão cartinha aí. para quem. Esse oráculo aqui é um oráculo novo meu, o oráculo da Rorô, ele é lindo. Eu vou tirar um aqui pra gente, pra quem vê essa live aí depois. Ó, intuição. Sou o farol que ilumina o meu caminho. Olha isso. Eu vou ler aqui, ó. Essa carta te convida a confiar no seu compasso interno, a ler nas entrelinhas, a abrir espaço para a sabedoria da sua alma te orientar para os próprios passos, a escolher aquilo que te traz brilho no olhar, pois é esse brilho que iluminará seu caminho. Não tenha medo de questionar sua mente para acessar essa grande orientadora. Crie um momento de autoconexão, fique em silêncio, abra o Nossa, coração. Peça pelas Gabi. respostas e sinais que necessita e ouça o que a tua alma deseja te falar. Não subestime a força da sua intuição. Permita que ela faça a sua parte, que é te guiar em confiança. Olha que cartinha. Gente, eu fico emocionada. É impressionante, cara. É isso. Porque assim, antes da gente começar a live, eu de cá e a minha convidada de lá, todas, a gente ancora, a gente pede proteção, a gente pede segurança, e assim, a gente se coloca é, a serviço da luz. Então, assim, a gente pede para que o que a gente for falar, que vai tocar quem precisa ouvir. E assim, foi quase tudo que a gente está falando aí, né? Falando. Silenciar, se escutar, acreditar Uhum. que tem uma força maior que te rege, né? Quando um problema, por maior que seja, ele não é maior do que quem te criou. Então, assim, confia no processo. Olha aí, né? Ela tirou a carta aí, olha, para confirmar, né? Tudo que a gente está falando. Confia, gente, confia. Você não está aqui à toa. Quem está chegando aí depois para assistir a gravação, você não parou aqui à toa. Então, abraça isso daí, traz para você essa mensagem e só vai. E depois vem contar para gente, né? Porque a gente fica muito feliz de saber, né, Com que certeza. as pessoas estão buscando este caminho aí, né? Porque somos um só. Eu sempre falo isso. Ai, que lindo, gente. Não, me emocionei. Foi ótimo, Oh, Marina. Que bom que você está fazendo pois é. isso. E vamos junto aí pelo bem que ele sempre vence. Sempre, gente. O bem sempre vai vencer. Não tenha dúvida disso. Hora nenhuma. Hora nenhuma. Nada acontece por acaso. Hoje você pode não entender, mas lá na frente você vai falar assim: nossa, eu precisei daquilo para eu estar aqui hoje. Então, assim, tudo tem um porquê. Tudo, 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 tudo. E eu quero agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente, todo mundo que vai chegar para assistir essa live depois. Semana que vem eu vou receber duas maravilhosas, que é a Maderley, ela vai falar sobre o método Procure Cicatrizes, que é uma terapia também maravilhosa. Ela vai explicar para vocês como funciona. E na quinta-feira, gente, eu vou receber uma ex-aluna minha, olha que fofa, porque eu já fui professora, eu já dei aula. Ela foi minha aluninha de sexto ano de ciências, olha que fofinha. E aí agora ela entrou, né, no mundo das terapias e ela vem falar pra gente sobre o chakra do tempo, que é a Ayane.
Então, assim, eu espero vocês toda terça e quinta às 19 horas. A live que teríamos na terça-feira com a Gleice, que eu não consegui fazer, eu ainda vou olhar direitinho a data, vou colocar aqui para vocês, tá? Para a gente poder falar também, porque é um assunto maravilhoso. E é isso, a Laila tá aí, a Laila é a diretora lá da escola. Lembra, Laila, da Ayane? Ela vai estar aqui com a gente na quinta-feira. E é isso, gente. Eu estou muito feliz mesmo por vocês, né, estarem aqui, pelas terapeutas terem abraçado esse projeto aqui junto comigo, porque eu aqui sozinha não faço nada, né? Eu preciso de vocês. Então é isso, gente. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe cada um de vocês. E não deixem de acreditar, gente. O bem sempre vence, tá? Qualquer coisa que precisar, eu estou aqui. Quiser o contato de alguma dessas que vocês estão vendo aí e não conseguir, pode me procurar aqui, que eu tenho o contato de todas elas. Vamos aí fazer uma corrente aí para a gente poder elevar a vibração deste planeta que a gente está precisando. Não é não? Maeve, Obrigada, um Marina. beijo. Beijo. Depois a Maeve vai voltar aqui para falar sobre tarô, Theta Healing, né? Que são outras ferramentas que ela tem também. E é Bom, isso, gente. Então tá. Um beijo. beijo. Fica com Obrigada. Deus. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchauzinho.